O MS2 começa com imagens ao vivo do Porto Geral de Corumbá, Rio Paraguai. Imagem magnífica do Fabiano do Vale. Enquanto você contempla isso tudo aí, eu já trago informações. Olha só a quantidade de camalotes descendo. É um indicador de que as águas estão subindo lentamente. A régua de Ladário hoje marca 1,91 m, apenas 6 centímetros a mais que no mesmo período do ano passado. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é que o nível continue subindo nas próximas semanas e ainda este mês ultrapasse os 2 metros. Mesmo assim, a situação de seca no Pantanal, apesar de toda essa água que a gente está vendo aí, contemplando, essa situação de seca continua e a gente vai seguir contemplando e acompanhando tudo isso lá na região pantaneira. Novo aumento da pandemia, neste novo momento da pandemia, mais leve, mais gente viajando e os preços das passagens sobem também. Aumentou bastante. É? Muito. E aí, como é que fica para quem vai viajar? Tem que pagar? Difícil, né? Complicado. Polícia investiga homem suspeito de vazar vídeo íntimo da ex-namorada. Gravar e compartilhar vídeos íntimos sem o consentimento da pessoa é crime. E em muitos casos, a vítima desiste de denunciar por medo dos julgamentos que poderá receber. As ações na cidade e na estrada para prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Veja tudo isso agora no MS2. Boa noite para você. Pretende viajar este ano? Percebeu o aumento nos preços? Ainda não há números fechados do setor, mas a percepção já é sentida nos cálculos de quem está querendo sair um pouco de casa, né? Agora que a pandemia está mais controlada. Isso se percebe nos bilhetes aéreos e rodoviários também. Veja na reportagem do Diego Queiroz e Magno Lemes. Não são só os aviões que têm decolado. O preço da passagem aérea também. Eu comprei a minha passagem em setembro, então eu comprei barato, né? E desde então não viajei, mas meus amigos que estão viajando agora estão achando um absurdo. Fábio também pagou mais barato, mas é porque havia se planejado. A gente até percebeu realmente que teve um aumento expressivo no preço das passagens. Porém, a gente identifica que com um bom planejamento antecipado, você consegue boas oportunidades. A Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul ainda não tem números do aumento, mas assim como os passageiros, também percebeu a alta. Em 2022 os valores aumentaram, né? Você tem os fatores macroeconômicos aí empurrando as tarifas para cima, né? Combustível, né? Preço de petróleo. Situação diferente do ano passado, quando as passagens aéreas no estado ficaram 9% mais baratas em relação ao ano anterior. No Brasil, o preço médio das viagens dentro do país saltou de R$ 411 em 2020 para R$ 490 em 2021. Aumento de 19%, provocado principalmente pela alta da querosene, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Você tinha ali muito pouca demanda, você tinha também muito pouca oferta, então você tem períodos em que ninguém estava viajando e períodos em que reabriu e fechou de novo e abriu novamente. Então, se a gente for pegar o segundo semestre de 2021, que é onde as pessoas voltaram a viajar, houve uma correção de preços em virtude de demanda. No ano passado, 27 mil pessoas voaram de avião no estado, 11 mil a menos que em 2020. Com a melhora nos números da pandemia, a expectativa é que o movimento aumente bastante ao longo deste ano. Para quem trabalha com o transporte terrestre de passageiros, os números têm sido positivos, pelo menos aqui na rodoviária de Campo Grande, onde os embarques cresceram quase 65% só nos 3 primeiros meses do ano. E por aqui, os passageiros também notaram um aumento nos preços das passagens, relacionado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres à alta do diesel. Olha, eu vou te falar, ano passado eu paguei 80, agora subiu R$20. Aumentou bastante. É? Muito. E aí, como é que fica para quem vai viajar? Tem que pagar? Difícil, né? Complicado.
E a gente tem notícia de outro reajuste que vai começar a valer no sábado, 12% na tarifa do pedágio de duas rodovias interligadas lá no nordeste do estado, MS 306 e BR 359. O aumento vale para as praças de pedágios que ficam em Costa Rica, Chapadão do Sul e Cacilândia. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. Alertar sobre os riscos de acidentes no ambiente de trabalho é a tarefa de uma campanha que marca este mês o Abril Verde. Quando se fala em segurança do trabalho, os EPIs, equipamentos de proteção individual, são essenciais. No hospital, luvas, máscara e capote são obrigatórios para prevenir o contágio e infecções de doenças. Pronto. Foi da hora, já foi. Segundo o levantamento do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, em Mato Grosso do Sul, a profissão com mais casos de acidente é a de técnico em enfermagem. Só em 2021 foram 582 notificações. No hospital, a gente tem a maior parte dos diversos tipos de riscos, riscos físicos, como ruído, químico, bactérias, vírus, etc. E para tentar controlar tudo isso, a gente faz treinamentos, tudo para tentar mitigar a exposição do risco do funcionário. Para alertar os trabalhadores e evitar mais acidentes, o Ministério Público do Trabalho vai visitar hospitais neste mês de abril. Para a gente buscar essa conscientização, tentar sensibilizar esses atores, e fazer com que eles capilarizem essas informações para os demais trabalhadores do hospital. Em 2021, depois de técnico em enfermagem, as profissões com maior índice de acidentes são alimentador de linha de produção, com 454 notificações, faxineiro, com 320, trabalhador agropecuário, com 285 notificações e motorista de caminhão, com 276. O motorista profissional se depara com várias adversidades no dia a dia na rodovia. E a prevenção a acidente e doença ocupacional também merece atenção. Quem passar pela BR-163, no trecho que corta o estado, vai se deparar com informações e orientações sobre a importância da proteção à saúde. São 18 painéis espalhados por 845 quilômetros de rodovia com mensagens de alerta. O seu Edemar roda pelo Brasil há 14 anos e só pega estrada descansado. Ele sabe que lutar contra o sono não é seguro. A gente sai para levar o sustento, para tentar dar uma vida melhor para a família. Então, a gente tem que voltar inteiro. As investigações da Polícia Federal sobre o furto no centro de distribuição dos Correios na capital. E a gente fala também sobre o vazamento de um vídeo íntimo. A vítima luta por justiça contra o ex-namorado. No próximo bloco. Você já sabe, você que nos acompanha aqui, toda vez que entra esse selo aqui no nosso telão, a gente faz aqui um alerta e um pedido de reflexão para todo mundo. Um homem é investigado pela polícia de Campo Grande por supostamente vazar um vídeo íntimo da ex-namorada. O material foi publicado na internet após o fim do relacionamento. O ex-parceiro gravou um vídeo escondido de momentos íntimos entre eles e compartilhou sem o consentimento da vítima, o que é considerado crime pelo Código Penal. A lei garante o direito à intimidade e dignidade da pessoa humana. Eu realmente não sabia dessa gravação, não sabia que esse vídeo existia. O meu maior desespero, na verdade, foi buscar entender a princípio a motivação dessa pessoa ter feito isso, que é uma pessoa que houve um vínculo, houve um afeto muito grande e eu fiquei muito triste, muito chateada. A advogada chama a atenção para um problema frequente. Além de passar por uma situação humilhante, a mulher costuma ser julgada pela sociedade, como se a culpa fosse dela. Desde o momento em que ela procura uma delegacia, para ela ser recebida naquela delegacia e ouvida distante de julgamentos, é extremamente importante, principalmente para que ela crie coragem, para que ela não se limite, porque o que a gente vê são mulheres desistindo de buscar ajuda por medo desse julgamento. Fui na delegacia, registrei o BO, tive que enfrentar mais um comentário machista do agente que estava de plantão na ocasião.
a gente faz parte de um sistema extremamente machista que culpa a mulher. É muito sério, é muito grave, é um ato criminoso. Apesar de o boletim de ocorrência ter sido registrado em outro estado, como o fato aconteceu em Campo Grande, é possível seguir com o inquérito policial por aqui. O suspeito já foi intimado e, neste caso, poderá ter um agravante de pena. Quando a vítima já manteve ou ainda mantém uma relação afetiva com o responsável pela divulgação, isso acaba abrindo a possibilidade de um aumento de pena de até 2/3 da pena que já é de 1 a 5 anos dentro do Código Penal. E a gente segue com o selo aqui no nosso telão, porque eu vou trazer uma outra notícia, destaque aqui no G1MS. Esta aqui, corpo de mulher é encontrado em obra de construção em Três Lagoas. A polícia investiga feminicídio. Os detalhes aparecendo, uma mulher de 40 anos, a suspeita é de que ela tenha sido asfixiada e os investigadores chegaram ali por meio de uma denúncia. Um trabalho desafiador, especialmente numa região extensa de fronteira como a nossa. A gente está falando do aumento no número de apreensões de cocaína em Mato Grosso do Sul. Para não chamar a atenção da polícia, os traficantes usaram esta mesa de sinuca. Dentro tinham 250 quilos de cocaína. Neste outro flagrante, os tabletes estavam escondidos no para-choque do carro. Aqui, a droga foi colocada embaixo dos engradados de cerveja. E nessa ocorrência, os policiais encontraram quase meia tonelada de cocaína enterrada ao lado de uma pista de pouso e decolagem. O tráfico de drogas, ele tenta todos os dias ludibriar a ação policial. Então são diversas tentativas de ocultar o entorpecente. Os nossos policiais estão preparados para tentar identificar os compartimentos ocultos, porque isso é uma prática muito comum no tráfico de drogas aqui na nossa região de fronteira. Dados de todas as forças policiais que atuam no combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul mostram que a apreensão de cocaína aumentou quase 250% no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, os agentes apreenderam mais de 7 toneladas da droga. No mesmo período de 2021, as apreensões somaram 2 toneladas. A Secretaria Estadual de Segurança Pública diz que esse aumento, além de ser um reflexo da ação em conjunto das polícias, está relacionado também à instalação de radares nas fronteiras aqui de Mato Grosso do Sul. Os equipamentos identificam com muito mais precisão voos não autorizados. Os radares estão em cidades de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. Aeronaves que voam em baixa altitude, esse radar ele faz a detecção e o pessoal aciona as forças de segurança, no caso a Força Aérea, para atuar, identificar essa aeronave e direcionar ela para algum pouso em solo, e a Polícia Federal para prestar esse apoio em solo. Foi assim que, no mês passado, um avião de pequeno porte foi interceptado pela Força Aérea Brasileira com mais de 460 quilos de cocaína. A aeronave não tinha plano de voo e foi escoltada até o aeroporto de Campo Grande. O piloto foi preso e confessou que levaria a droga para São Paulo. A Polícia Federal diz que, para tentar dificultar o tráfico, é preciso também descapitalizar as quadrilhas. Só este ano, a Justiça autorizou o bloqueio de quase R$2 milhões em bens dos traficantes. As apreensões são importantes, seja por questão de segurança pública ou de saúde pública. Mas o mais importante da nossa atuação é o quê? Identificar as lideranças dessas organizações criminosas que promovem o tráfico de drogas, seja de cocaína, de maconha, de qualquer outra espécie, e a descapitalização dessas organizações, seguindo o caminho do dinheiro, promovendo ações de repressão à lavagem de dinheiro, e desestruturando elas por completo. A Polícia Civil pediu a prisão de outros 3 suspeitos no furto de quase R$500 milhão de uma agência bancária de Campo Grande que aconteceu no fim de semana. Diego Queiroz e Magno Lemes trazem as informações para a gente, estão ao vivo aqui. Oi, Diego, boa noite para vocês. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente está aqui em frente ao Garras, delegacia que investiga esse caso. E como você disse, a polícia pediu a prisão de 3 suspeitos de envolvimento nesse crime. Eles são de diferentes regiões do Brasil, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina. Existe
existe a suspeita de que eles tenham participado de assaltos a outras agências bancárias. E ontem a polícia prendeu o segundo suspeito de envolvimento nesse crime. Se trata de Edmilson Custódio, de 40 anos. Ele foi preso saindo de uma casa no Jardim Los Angeles. Segundo a polícia, ele estava escondido nesse local desde que a esposa prestou depoimento à polícia. E antes da prisão, o carro usado no crime foi encontrado na casa dele, lá no Jardim Centenário. E assim que Edmilson foi preso, ele confessou o crime à polícia, diz que pretendia também se entregar. E ainda confessou um outro crime, uma invasão ao banco, a uma agência da Caixa Econômica Federal em Aquidauana. Nessa ocasião, ele embolsou aí R$190 mil. O autor, passou por audiência de custódia nesta quinta-feira. A Justiça decidiu manter Edmilson preso preventivamente. A gente lembra que esse assalto ele aconteceu na última segunda-feira numa agência bancária lá na Calógeras. Eles conseguiram entrar abrindo um buraco numa parede, entraram pelo banheiro e tiveram acesso ao cofre e levaram R$449 mil. Lucimar. Agradeço suas informações, Diego. E a gente vai agora com imagens ao vivo lá da Júlio de Castilho, avenida aqui de Campo Grande, porque a Polícia Federal investiga um crime registrado nesse centro de distribuição dos Correios. Imagens do Sérgio Saturnino. Os ladrões invadiram o local na madrugada de quinta-feira, nessa madrugada, e ainda não há informações sobre quantia ou produtos levados. Equipes de perícia e de papiloscopistas da Polícia Federal estiveram na unidade hoje à tarde em busca de pistas. Em nota, os Correios informaram que seguem colaborando com as investigações e que, por ser assunto relacionado à segurança, não divulgam detalhes sobre a ocorrência. Sobre as entregas, os Correios adotaram um plano de contingência e a carga foi remanejada para outras unidades. Uma criança foi atropelada hoje no bairro Universitário, aqui na capital. Câmeras de segurança flagraram um acidente. Nas imagens cedidas por uma vizinha do local onde o acidente ocorreu, é possível ver o momento em que a menina sai de casa e é atingida por um carro quando tenta atravessar a rua. A criança cai de joelhos no asfalto, é socorrida por uma mulher. Ela foi socorrida pelo SAMU depois e levada para a UPA do Coronel Antonino, onde permanece em observação. Foi feito um pedido de transferência para um hospital para que a menina possa fazer exames complementares. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dela é estável e, a princípio, sem lesões graves. Tomara que esteja realmente tudo bem com essa criança. No próximo bloco, Batayporã decreta situação de emergência por causa da chuva forte registrada no início da semana. Ventos de 79 km por hora derrubam árvores em Ribas do Rio Pardo. Outro assunto também do próximo bloco. Até já. Temos um registro de hoje à tarde em Ribas do Rio Pardo, cidade aqui perto de Campo Grande, 90 quilômetros. As rajadas de vento chegaram a quase 80 quilômetros por hora lá. Bombeiros foram acionados para atender ocorrências de quedas de árvores. Segundo o Climatempo, choveu apenas 7 milímetros lá na região e olha o estrago que foi feito. E Batayporã decretou situação de emergência por causa da chuva forte registrada no início da semana. Eduardo Silva e Edival Quiomido acompanham essa situação lá na região sul do estado. Boa noite para vocês, Eduardo. Boa noite, Lucimar. Boa noite a todos. O decreto de emergência que foi publicado hoje tem validade por 180 dias. E nesse período, a Prefeitura pode contratar mão de obra, maquinário e também todo o material necessário para reconstruir a cidade com maior celeridade, já que há dispensa de licitação. De acordo com a Defesa Civil, foram 140 milímetros na última segunda-feira e isso fez com que a lagoa, que fica na zona central da cidade, não suportasse e acabou transbordando. Houve inundações nas casas e no comércio. Muita gente perdeu móveis e eletrodomésticos. Teve acúmulo de lixo em ruas e avenidas, bem como danos em veículos que ficaram alagados na região da lagoa. A chuva atingiu outras partes da cidade e também na zona rural. Em nota,
o município diz que vai ajudar com recursos próprios a população que foi atingida por esta enchente. Lucimar. Muito obrigada pelas informações, Eduardo. E temos informações agora sobre a previsão. Segue o calor. Destaque para a umidade relativa do ar, que fica abaixo dos 30% em algumas cidades. Bela Vista, por exemplo, a umidade começando ali 24%, sobe até 59%. Nova Alvorada do Sul não passa de 74%. Aral Moreira também pouco menor a umidade, até 66%. Camapuã e Bataguaçu na linha dos 70% também. Uma pena, sumiu aqui as informações do nosso telão, mas a gente viu ali, eu ia complementar as informações de que segue o calorão, assim como em Campo Grande, máxima de 34 graus vendo aqui, e abaixo você percebe que não tem nada de chuva prevista para a capital nesta sexta-feira. E tem uma notícia importante para os pecuaristas do estado. O Ministério da Agricultura decidiu inverter a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Assim, em maio, vão ser vacinados os animais com até 24 meses. Segundo o governo, a medida tem o objetivo de diminuir a pressão na demanda por vacinas. É assunto do Mais Agro, que também fala de uma praga que está atacando as lavouras de milho e ainda de uma pesquisa. Edevaldo Nascimento. Olá, muito boa noite a todos vocês, tudo bem? Amanhã o Mais Agro traz uma reportagem curiosa, com esses bichinhos aí, deem só uma olhada. Com certeza muitos devem relacionar esses bichos a filmes de terror aí e tal. O que é que eles estão fazendo no Mais Agro, hein? Nós vamos explicar como esses bichinhos podem ser usados na alimentação dos animais. Um trabalho interessante de pesquisa de um pessoal aqui de Campo Grande. Tem também a preocupação com agricultores da região sul com uma praga, essa praguinha aí que você está vendo, que causa danos às lavouras de milho, principalmente naquelas plantas que estão no estágio inicial de desenvolvimento. O Mais Agro está imperdível, então espero todos vocês nesta sexta ao vivo, a partir das 6 horas da manhã. Combinado então? Feito o convite. Até lá, tchau, tchau, gente. Bom jornal. As chuvas de verão no Pantanal Norte, lá em Mato Grosso, já têm alguns efeitos aqui na nossa região de Corumbá. Por isso, vou chamar Lucas Leles e Fabiano do Vale ao vivo. Já trouxeram uma beleza imensa de imagens para a gente. Agora, suas informações. Lucas, boa noite para vocês. Oi, Lucimar, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Essas chuvas de verão lá na região norte do Pantanal, nós mostramos aqui no MS2 em fevereiro, né? Aqueles grandes corredores de umidade que chegaram aqui na região, trouxeram bastante chuva e mudaram a cara do Pantanal lá na parte norte do bioma, ali na região de Cáceres, de Poconé e também já aqui mais perto também da Serra do Amolar, onde nós inclusive gravamos muitas nuvens por lá na época. O nível do rio por lá foi subindo e esse nível foi subindo aqui também em Corumbá, como a gente consegue ver pelas imagens, e o que mostra isso é a quantidade de camalotes que a gente tem acompanhado descendo o rio nas últimas semanas. Hoje, a régua de Ladário, que fica na Marinha, onde é feita a medição desde 1900 aqui do Rio Paraguai, está em 1,91 m. Isso aí é apenas 6, 7 centímetros a mais que no mesmo período do ano passado. E aí o Serviço Geológico do Brasil faz todo o monitoramento do Rio Paraguai, toda a bacia do Rio Paraguai, e a estimativa é que o nível do rio ultrapasse os 2 metros, 2,10 metros ainda neste mês de abril. Só que mesmo assim essa situação de seca no Pantanal continua. Isso porque nesta época do ano, já nessa semana, o nível do rio, pelo menos aqui na região de Corumbá e Ladário, deveria estar em 1,80 m. Então toda essa região aqui da prainha do Porto Geral deveria estar com bastante água, mas o cenário que a gente encontra por mais um ano seguido é aí com o rio um pouco mais estreito, com menos água do que o de costume. Com essa massa de ar seco e quente que está aqui pela região centro-oeste, tem chovido menos também nessas regiões mais ao norte do Pantanal. O Serviço Geológico também já identificou isso e também já identificou que o nível do rio lá em Cáceres, que é onde tem a primeira régua, também já está caindo. Então, esse movimento de subida do rio aqui na região de Corumbá deve continuar pelo menos até o final do mês. A gente vai seguir acompanhando. Lucimar, eu volto com você com essa imagem do Porto Geral.
Interessante, Lucas. Meia hora de jornal, a gente conseguiu mostrar o entardecer belíssimo e agora o sol já se pôs aí, mas também continua com uma bela imagem. Agradeço a você e ao Fabiano do Vale. A gente vai encerrando então o MS2 de hoje com as nossas imagens ao vivo aqui das nossas equipes em Campo Grande, Avenida Ministro João Arinos, depois vai ter Júlio de Castilhos e voltamos com mais um pouco lá da paisagem pantaneira. Boa noite mais uma vez, a gente volta a se encontrar amanhã.